Show. Bom, boa noite, turma. Vamos lá? Live 28 aqui da sala de opções. E o que eu queria começar falando? Sobre as duas principais posições em aberto, né? Porque eu acho que a posição de Bradesco não tem muita dúvida, a posição está no positivo, mesmo com essa queda de hoje, né? O Bradesco fechou hoje caindo 2,70. Foi um dia bem ruim hoje, né? Quase tudo caiu na bolsa aí e o que subiu, subiu sem muita força. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, ontem, segunda-feira, dia 29 de maio, para situar quem eventualmente estiver vendo a gravação. Foi feriado lá de Memorial Day, então a liquidez foi muito baixa aqui. Era feriado no Reino Unido também, liquidez baixa, foi um dos pregões com menos volume do ano, se não com menos volume. Hoje já voltou para as médias, mas hoje também um pregão bem negativo, quase tudo caiu, muito puxado aí por commodities, tá? Então, Bradesco, apesar da queda aí, continuando positivo, nossa trava, então acho que eu não preciso ficar falando muita coisa aqui, não tem muita dúvida, né? A gente precisa que o tempo passe e basicamente essas opções vão se degradar e vão virar pó. Se a ação subir, melhor ainda, né? Mas se só o tempo passar, a estrutura já vai ficar no positivo, tá? Se a ação subir e o tempo passar, melhor ainda, tá bom? Mas é uma estrutura de crédito, assim como é a estrutura de Vale. Vale é uma que está me preocupando mais, porque pelo macro, vamos dizer assim, né? Porque o minério até está numa posição de suporte agora, de novo ali perto dos $100, mas tem muita pressão vendedora no papel. Então, se a situação não melhorar ao longo dessa semana, e eu estou monitorando de perto, tá? A gente vai começar a manejar essa posição de vale, tá? Então, fiquem atentos na sala de opções, porque se não tiver uma melhora nesses próximos dias, a gente vai começar a fazer coisas para melhorar essa nossa posição, tá? A gente não vai ficar esperando o tempo passar de braço cruzado, não. A gente vai começar a mexer nela para poder melhorar o nosso posicionamento ali e tentar ficar melhor para quando o preço voltar a subir, tá? Porque vai voltar a subir em algum momento, vale um papel cíclico, né? Minério, commodity e tal, não vai para zero, né? Mas a gente não vai ficar olhando ali a posição se desvalorizar sem fazer nada, tá bom? Nos próximos dias a gente deve começar a mexer, especialmente se não tiver uma melhora aí nos preços, tá joia? A Silvinha tá até falando, tá bem ruim ali e tal, tamo igual, tá ruim para todo mundo, beleza? O mano tá falando, fazer manejos, é isso aí, a gente vai fazer, beleza? Só que assim, fica esperto, porque o manejo não é trivial, nem sempre vai ser trivial, tá? A gente vai precisar fazer conta às vezes, enfim, eu vou explicar quando a gente for fazer, tá bom? Não necessariamente vai ser uma coisa trivial ali, papinha de neném, né? Sopinha ali, tá? Então fica esperto, beleza? E a Petrobras, que a Magalu tá perto, né? Assim, a opção até desvalorizou um pouco hoje, mas assim, o papel caiu 1,5, que é uma queda pequena, tá? Então, assim, tá muito perto ali do ATM, né, do at the money, então, pequenas variações para cima ou para baixo, a opção dá uma chacoalhada. Mas eu acho que o principal trigger continua, né? O high low continua virado para cima, as médias continuam apontadas para cima, a tendência ainda é de alta e o juro longo continua caindo, tá caindo 16%, 16 pontos ao longo da curva, tá? Então, acho que ficou contaminado aí por causa do dia como um todo, que foi um dia ruim, mas eu acredito que o trigger do papel continua sendo um trigger de alta, tá? Então, também não estou tão preocupado assim com essa posição de Magalu, não. Se engatar uma alta aí de 2, 3 dias, ou pegar um dia que deu uma subida boa, igual aconteceu várias vezes já nas últimas semanas, essa opção vai valorizar e a gente vai conseguir sair com um lucro legal, tá joia? Então, essa posição também não estou muito preocupado, não. E com isso, eu cobri as 4 principais posições aí que a gente tem aberto, né? Acho que não ficou ninguém para trás, tá joia? Deixa eu ver se passou alguma pergunta relevante aqui. Não, também, pessoal comentando do manejo de Vale. Legal. E aí eu queria passar aqui pelos principais pontos, tá? Eu até deixei já um convite lá, quem me segue no Instagram, eu deixei um convite para o servidor do Discord lá, quem quiser acompanhar essa parte das camadas e tudo mais, quem tem curiosidade, né? Quem quiser ficar no Petrobras, não falei de Petrobras? Bom, Petrobras é o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui. Screen 2. Pronto. Sobre o Petrobras, eu acho que a gente está numa zona, vou até arrastar essa resistência para cima aqui, ó. Acho que a gente está bem claro aqui que a gente está numa resistência forte na região dos 26. Dia 13 agora, de junho, o papel fica ex, né? Então, quem tinha dividendo para receber, vai receber e desconta do preço da ação.
Então, acredito que a partir daí a gente possa ver movimentos mais fortes de queda, tá? Principais triggers aqui, na minha opinião, né? A gente errou o timing, claramente, né? A gente errou o timing nessa opção, claramente. A gente vendeu aqui, onde eu estou arrastando a seta, né? Perto ali dos R$ 22,50, R$ 23. De lá para cá, o papel engatou uma alta de 15% praticamente, né? Aqui 20%, né? 15 a 20% em poucos dias, massacrou a nossa opção, tá? É fácil olhar agora e falar, erramos, né? Lá atrás não tinha como a gente saber, né? Só que os principais viés aqui foram dividendo, né? Teve um anúncio de dividendo de novo, gigante, dividendo igual, praticamente, na mesma proporção do que tinha no ano passado, tá? Que era uma expectativa do mercado que fosse haver um corte desse dividendo, né? Porque era o que o governo falava que ia fazer, mas não teve esse corte, tá? Pelo menos não por enquanto. E aquela política o fim da política de paridade de preço, que na prática eles anunciaram uma coisa, mas na prática foi outra, né? Então, tudo isso adicionou viés positivo ali para o papel, né? E assim, operacionalmente falando, a empresa continua, pô, dando um lucro maravilhoso e tudo mais, muito, muito alinhada ali, fruto muito do trabalho que foi feito nos últimos 4, 6 anos aí, desde a época que o Pedro Parente assumiu o comando da estatal, lá na época do Temer, tá? Só que assim, o macro como um todo continua ruim agora para o petróleo, né? Porque se vocês olharem, caiu 4 hoje, né? Porque desaceleração na China, desaceleração nos Estados Unidos, o presidente lá da OPEP falou que não deve ter novos cortes agora nessa próxima reunião. Então, assim, a expectativa de vai ter corte na produção, o preço vai subir. O cara já falou que não vai cortar, então, se dependia disso para o preço subir, não vai subir, né? Então, tudo isso prejudica aí o macro do papel. O Petrobras está caindo pouco até, caiu 1,20, 1,10 hoje. Acho muito pouco até, frente ao que tem para cair ainda, tá? Então, assim, eu acho que tá numa zona de resistência muito bem definida. Os triggers macro não ajudam, né? Preço do petróleo caindo, não vai ter corte na produção, desaceleração na China, desaceleração nos Estados Unidos. Estados Unidos está precificando novo aumento na taxa de juros lá, mais 0,25, né? Então, mais aumento, recessão é ruim para commodity, em geral, via de regra. Aqui no Brasil, eu tenho evitado ficar comentando muito política, mas acho que está muito claro para todo mundo qual que é o direcionamento do atual governo quanto à Petrobras, né? O que eles entendem que a Petrobras é. Ei, E... Só um instantinho. Lá. Pronto. Então, acho que está muito claro para todo mundo o que Petrobras é para esse governo que está aí. Então, eu sinceramente, só consigo... Se eu tivesse que operar, eu só conseguiria operar para queda, tá? Então, não veio ainda, mas acredito que é questão de tempo, beleza? Então, assim, sendo 100% sincero, no ponto que está, eu estou pronto para comprar outra put, beleza? Outro strike mais acima e fazer o mesmo trade outra vez, só que num ponto melhor do que da última vez, tá? Porque os únicos triggers que eu consigo ver aqui são triggers para venda, beleza? Mas, de novo, né, seria uma operação contra a tendência. Se você olhar o gráfico, é um gráfico claramente tendência de alta aí nas últimas semanas, high low virado para cima, médias viradas para cima. É um trade arriscado, trade contra a tendência, mas é o que eu enxergo para o papel, tá? Do ponto de vista de análise mesmo, beleza? Bom, respondi a pergunta sobre Petrobras, acho que respondi, certo? Show. Então vamos falar sobre outros papéis aqui agora. Ó. O Saulo está pedindo Ambev. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, ó, tá na tela Ambev. Vou puxar o microfone aqui. Tá na tela aí Ambev. Olha, sinceramente, eu acho que esse papel aqui está muito bom para fazer trava de linha, tá? Para quem não sabe o que é trava de linha, é quando você compra uma opção, por exemplo, uma call do vencimento seguinte e vende uma call do vencimento corrente. Por quê? Porque essa é uma estrutura que se beneficia da lateralidade do mercado, tá? Quem não conhece a estrutura, fica o convite aí para ver lá o conteúdo do Muito Além do Básico, do Marco Zero, que são os cursos mesmo que a gente ensina essas outras estruturas, para quem quer aprender a montar, etc, etc, tá? Porque se o papel não andar, você ganha com a passagem do tempo, né? E é mais ou menos o que está acontecendo aqui com a Ambev nos últimos 2 meses, né? O papel não sai aqui do 14,25 com 14,90. Então, assim, se eu compro uma call,
e o papel não sobe, eu não ganho dinheiro. Se eu compro uma put e o papel não cai, eu também não ganho dinheiro. E é justamente o que está acontecendo aqui. O papel não sai desse lugar, tá? A não ser que você tenha se posicionado lá atrás, em fevereiro, né? E pegado essa alta que aconteceu, de início de março até agora, final de maio, você não conseguiu ganhar dinheiro com a Ambev, né? Porque o preço não saiu muito do lugar, tá joia? Então, partindo do pressuposto que essa tendência vai se manter, vale a pena fazer essas estruturas para você ganhar dinheiro na lateralização, né? Quais são elas? Trava de linha, Iron Condor, né? Short Strangle, né? Quando você vende a call e a put fora do dinheiro, são estruturas aí interessantes. Beleza, Saulinho? Tu é aluno, eu sei que tu vai entender isso que eu tô falando. O Jefferson perguntou se eu já falei de Vale. Eu já comentei, tá? Mas resumindo, se a dinâmica de preço não melhorar nos próximos dias, a gente vai começar a manejar essa posição, tá joia? Então, o que eu pedi é para todo mundo ficar esperto aí, ativa os alertas da sala, porque se a gente precisar mexer, vocês poderem fazer o quanto antes e não terem nenhum tipo de problema, tá joia? Mas eu acredito que ninguém vai ter problema, não. O manejo, ele não é trivial, mas também não é nada do arco da velha, assim, meu Deus, que coisa complicada. Também, nada demais também não, beleza? Eu não consigo ampliar minha tela, não, mano. O Andrezão aí tá pedindo pra eu ampliar minha tela. Eu não consigo, cara. Vocês que tem que aumentar aí. Aqui já tá no máximo. O Júlio pediu para falar de CVC. Tá aí um papel que a gente não monitora muito aqui na sala. A liquidez das opções não é das melhores. Mas, sim, CVC tava bem largada, né, cara? Porque teve, acho que o CEO pediu, renunciou, aí teve uma queda relevante nos últimos dias. Então, o papel tá bem às moscas aí, tá meio sem trigger para alta, né? O problema é esse. Então, eu acho que tá naquele momento do subiu soca, né? Se subir muito aqui, ameaçar subir, você entra vendendo, porque a tendência de baixa puta, posso tirar o zoom infinito aqui até 2020, que a tendência ainda é de baixa, né? Ó, aí é difícil a gente operar comprado num papel desse. E também depois que já caiu para baixo de R$ 2, R$ 3, você fica até com vergonha de vender, né? Você fala, pô, mas eu vou vender e o upside é muito pequeno. Só que a gente tem que lembrar que um papel que caiu 90% nada mais é do que um papel que caiu 80% e depois caiu mais 50%, tá? Então, às vezes a gente olha assim, pô, mas já caiu 80%, pode cair mais 50%, né? E quando você tirar o zoom, vai parecer que caiu 90%, beleza? É difícil. Não vou fechar o book não, cara. Isso aqui é só você botar mais um, assim. Deixa eu passar aqui nos outros papéis que eu queria. Então, vamos lá. Sobre Petrobras, já falei. Vale também já falei. Vamos para o BOVA. Beleza, ó. BOVA na tela. Eu acredito aqui que está muito fácil da gente ver que a gente já fez um... Opa, gráfico errado. A gente já fez aqui um pivô de alta bem clássico, né? Bateu quase no alvo de 100% e agora a gente está vendo uma correçãozinha do BOVA, tá? Super natural isso daqui, né? Correção até as médias, aqui está a média de 200, tá as médias de 9, de 20 aqui. Então, super normal esse tipo de correção. Inclusive, é saudável para que o movimento de alta continue, tá? Eu realmente acredito que a alta do Ibov não acabou, né? Até porque o principal motor do Ibov é o índice de materiais básicos, né? Vale, CSN, Usiminas, Gerdau. E esses papéis estão sendo aí, pô, massacrados, mutilados nas últimas semanas, né? Por causa desses triggers do minério, China, etc. Então, se esses papéis recuperarem minimamente, né? O Ibov vai ter mais uma ondazinha de valorização. Basicamente, o que puxou o Ibov nessas últimas semanas foi banco e varejo, tá? Então, se o índice de materiais básicos reagir, o Ibov vai ter mais uma subida aí, beleza? Que é o que eu acredito que vai acontecer. Aí depois disso, novas quedas e tal, é natural também, tá? Porque nada sobe em linha reta, né? Então, análise breve aqui sobre o Ibov. Aí vamos lá, CSN. CSN está num ponto muito bom aqui para a gente operar, porque eu acredito que ela vai perder, né, ou já perdeu esse suporte aqui na região dos 12, 12, 10, e daqui para baixo abre muito alvo, né? Até lá os 9 e alguma coisa. E tem um stop relativamente curto aqui na média de 200, tá? Então fica um cenário favorável para a gente operar. Tá no meu radar aqui. E é bem provável que pinte alguma operação com CSN nos próximos dias aqui na sala, tá? Então, de novo, fiquem alertas, tá? Hoje já caiu 3,70, mas repara que, né, o melhor proxy para CSN é a própria Vale, né? Elas têm um beta entre elas bem relevante.
Então, você vê que Vale vem renovando fundos, e CSN agora que está perdendo esse fundo dos 12, né? Então, a gente pode imaginar que vai fazer um movimento parecido com esse que fez Vale, tá? Que perdeu esse fundo, depois perdeu esse outro fundo, e agora está achando um terceiro fundo aqui no 64, tá? Se a gente for observar um movimento parecido para a CSN, esse aqui seria só o primeiro, né? Depois tem outro fundo aqui nos 11 e um fundo mais baixo ainda lá na região dos 10, 10 e 20, tá? Então, vamos observar aí, acompanhar com carinho, estamos de olho em CSN, bem provável que a gente tenha alguma operação com CSN nos próximos dias aqui na sala, beleza? Uzi Minas, outro papel do índice de materiais básicos, muito bom para a gente operar opções. Bem parecido, o único problema é que o primeiro alvo aqui seria lá nos 6, né? Então, quase que 10% abaixo do preço atual, né? Esse high low aqui está de alta, provavelmente está perto de virar para baixa, tá? Então, pode ser que dê uma operação bacana aí também. Uzi Minas, beleza? A Ambev já falei, Itaú. Ó, Itaú tá bem parecido com Bradesco, tá? Tá numa zona de máxima aqui, né? Uma zona perto aqui dos 27 alto, ameaçando uma correçãozinha. Qual que é o problema aqui para mim, tá? É que para esse setor financeiro, eu enxergo muito mais trigger positivo do que negativo, tá? Embora estejamos aqui numa zona de máxima, perto da resistência aqui, eu acho que isso aqui continua barato, tá? Quando a gente olha os múltiplos, os resultados de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eu acho que tem muito mais trigger para alta do que para baixa, tá? Então, por isso que eu estou com dificuldade de soltar calls aqui de venda, né? Comprar put, trava de baixa no setor bancário, que eu acho que está muito leve isso aqui, está muito mais fácil de subir do que de cair, tá joia? Então, eu acho que se tiver uma correção mais relevante aqui até as médias, né? Até a região dos 25,80, 25,50, eu acho que é a oportunidade para comprar, inclusive, para pegar o início da retomada, se essa queda realmente acontecer, tá? E aí essa análise é a mesma para o Bradesco, só que o Bradesco a gente já está posicionado, né? Então, BDC4. Só que o Bradesco esticou até um pouquinho mais que Itaú, né? Teve uma subida aí, bateu até no alvo aqui da minha projeção de Fibonacci, tá? Que era lá nos 16,40, 16,35. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. De novo, tá uma correção até a média de 200, super normal isso daqui, né? Não vai subir em linha reta para sempre também, tá? E Banco do Brasil, que eu falei na última live, teve até gente que se posicionou, já ganhou dinheiro com isso, mas Banco do Brasil, para mim, também tá doido para romper essa região aqui dos 44 para ir buscar novas máximas mais altas, tá? E aí vai ser lá em cima mesmo, lá nos 50, 52, beleza? Só que a bolsa como um todo tem que ajudar, né? O papel não vai subir sozinho, né? Bolsa inteira caindo 1,5, 2, vai subir Banco do Brasil 3, 4% sozinho. Muito difícil a gente observar isso sem ter alguma notícia, sem ter algum fato relevante, né? Então, quando todo mundo estiver bem, num dia bom, subindo, eu acho que o Banco do Brasil vai subir mais que a média. Inclusive, dado que hoje foi um dia que quase tudo caiu, o Banco do Brasil subiu 0,80, né? Uma das poucas ações que subiu no dia de hoje. Tá joia? Vou chegar em JBS já, Léo. Inclusive, é a próxima aqui. Tem Marfrig na minha lista, depois JBS. Vamos lá, Frigos, né? Marfrig. Pessoal, isso aqui é igual o CVC para mim, né? Você tira o zoom aqui, você só vê queda, né? Queda, 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 queda. Então, é muito difícil, a gente sabe que tá barato do ponto de vista fundamentalista e tudo mais, mas é difícil a gente operar comprado aqui tão contra a tendência assim, tá? E assim, quando a gente olha a parte fundamentalista também, essa questão do ciclo do boi, as margens e tudo mais, tá tudo jogando contra o papel ainda. A gente sabe que vai melhorar, porque é cíclico, mas a gente não quer estar antecipado no trade e perder dinheiro, porque tá antecipado, tá? Então, é outro para mim aí que toda vez que subir aqui, ameaçar romper o high-low é para a gente entrar vendido, entendeu? Entrar comprando put, entrar fazendo trava de baixa, né? Então, ó, aqui foi um ponto, aqui foi outro ponto, aqui foi o terceiro ponto, o stop é muito curto para fazer isso e a gente continua posicionado a favor da tendência, tá? Se isso acontecer de novo, a gente vai operar isso aqui na sala, tá? JBS, mesma coisa. Toda vez que ameaçou subir aqui, ó, ameaçou romper o high-low, aqui foi um ponto, aqui foi outro ponto, aqui outro ponto, outro aqui de novo, alguns dias atrás. Então, toda vez que isso acontecer, tá valendo a pena a gente operar a favor da tendência, né? Tipo, tá nem dando stop direito. Então, acho que tá bem difícil para essas ações do setor de proteína aí, beleza? Especialmente por causa do macro. Aí Magalu eu já comentei no início da live aqui, né? Acredito que só tem trigger positivo para o papel ultimamente.
Então, high low está para cima, papel acima das médias. Agora que está batendo na média de 200 aqui, mas eu acredito que a gente vai ver aí algum movimento de alta ainda, o suficiente para a gente sair no lucro da nossa opção antes de qualquer eventual correção. A não ser que aconteça alguma tragédia na bolsa, né? Enfim, coisas que a gente não controla, tá joia? O sobrenatural entra em ação aí. Aí Via, que foi um papel que andou bem aí nos últimos dias também. Está perto da média de 200, né? Já na zona de resistência aqui bem caracterizada também, né? Você vê que nos últimos meses chegou perto aqui, né? E sentiu lá em janeiro, dezembro. É um papel com muito mais problema, né? Uma empresa muito mais problemática do que a Magalu, né? Com uma estrutura de dívida ruim, né? Problema de caixa, eventualmente. Então, um papel bem mais especulativo aí. O Marco está perguntando quais períodos eu estou usando no high-low. Cara, esse high-low do gráfico aqui, ele está até meio desconfigurado, tá? Mas eu estou usando os períodos que a galera passou lá no grupo, que são esses aqui. Eu posso até mostrar num novo compartilhamento. São esses aqui, ó. Ó, foi o último dado de maio que o pessoal passou lá no grupo, tá? Depois me manda mensagem lá no Instagram, qualquer coisa. Se você não tá no grupo da Black, eu te mando isso daqui. Beleza? Mas é isso aqui que eu tô usando. Aí deixa eu voltar pro Profit. Quase acabando minha listinha aqui, galera. Vamos lá. Aí eu volto pro chat. Agora eu fechei a planilha que eu tava usando. Deixa eu voltar. Pessoal, a lista do high-low é o mesmos high-lows que vocês têm na mentoria lá do Uli. Mesmos números, tá? Não tem nada diferente. Então, eu tava em via B3. A B3 é outro que tá pedindo para vender aqui. Ó, a resistência clássica aqui, um 13,60, né? Papel longe das médias, mas assim, se a gente operar isso aqui, de novo, né? Vai ser operação contra a tendência, vai ser operação para a gente ganhar com a queda, tá? Então, longe das médias aqui de 200, de 50, mais high low tá virado para cima, papel já subiu bem, né? Vamos ver se chegou a pegar o alvo aqui, ó. Então, perna 1 de tendência, perna 2 de correção, ó, bem perto do alvo ali de 100%. Então, é natural esse tipo de correção, beleza? É, Ontem, inclusive, era um dia bom para já ter feito a compra da put ou montado alguma trava de baixa. Mas para mim aqui, eu acho muito mais fácil operar para pegar uma queda do que para pegar uma continuidade, perdão, da alta, tá? B3. GGBR, outro que subiu bem também nos últimos dias, né? Teve uma call de compra de uma casa de análise grande aí. Mas aí tá seguindo o padrão também do resto do índice de materiais básicos, né? Caiu bem hoje, 2,50, em linha com Vale, em linha com os Minas, em linha com o CSN, tá todo mundo andando em bloco nesse setor, tá? Então fica até difícil de analisar porque tá numa zona de briga aqui fortíssima, né? Tá no meio aqui de todas as médias, quase que beliscando o high-low aqui. Então, difícil, né? Esse high-low aqui, vou até colocar o certo, ó, é de 58. O meu aqui tá 42. Então vou até mudar aqui, só para ver se não já eventualmente virou. 58, que é a minha lista aqui. Cá. Ó, tá no high-low de baixo ainda, né? Nem chegou a virar para alta se eu usar o high-low certo. Então, é aquele trade parecido com o que eu estava falando de JBS Marfrig, né? Subiu, a gente entra vendendo, tá? Porque chegou lá a beliscar, teria quase virado aqui esse movimento de alta se tivesse continuado, mas não virou. Beleza? Suzano, outra que está na minha lista aqui, outra de commodity. O papel bateu na média de 200, corrigiu até a média de 9 e agora está ali entre as duas aqui, brigando também, sem muita definição, depois de uma subida já da mínima até a máxima de quase 25% aí em 20 dias. A correção aqui é mais que natural, tá? Super natural, a gente vê uma correção aí até
aqui os 61%, 50%, ou seja, entre 43,50, 42,30. Então tem bastante espaço aqui para a gente eventualmente operar isso aqui, tá? Comprar uma put aí para ganhar aqui esses 5% no papel. Isso aqui numa put ATM vai dar 30, 40% de lucro, tá? Então tem um espaço legal para a gente operar a Suzano aqui, quem tiver a fim de correr um risco aqui numa operação contra a tendência, tá? Sempre lembrando isso. Aí, uma aqui que eu gosto muito dessa ação, tá na minha carteira, pessoa física, mas carteira à vista, né? Não é opção, que é BTG, mas também, né? Depois de uma subida dessa, é difícil a gente acreditar que vai continuar subindo sem corrigir, né? Depois o papel subir da mínima até a máxima ali, 50% em um mês e meio, né? Então a gente pode imaginar que um movimento de correção aqui é natural, tá? Então é natural se a gente visse uma correção aqui até as médias primeiro, depois até a região aqui do 24, 24,15, que é também perto de onde está a média de 200, aqui no 23, 22,98, tá? Esse tipo de correção é natural, até para poder continuar o movimento de alta eventualmente, beleza? Depois de uma subida espetacular como essa. Outro papel que você destacou aqui nos últimos dias, tá? Cogna, setor educacional, né? Uma subida bem forte, 60, quase 70% em um mês e meio. Basicamente, teve uma mudança de expectativa quanto ao lucro dessas empresas, né? Edux, Cogna, e aí o mercado comprou essa tese, tá? Também um dos poucos papéis com alguma alta no dia de hoje, beleza? Mas, de novo, né? Outro que é difícil imaginar que vai ficar subindo assim em linha reta sem nenhum tipo de correção. Qualquer correção aqui é natural. Se a gente olhar o IFR aqui, já está dando até uma sobrecompra, né? Acima do 70 aqui, 76 e 77 quase. Então, super normal a gente imaginar que vai ter algum movimento de correção aqui. Eu acho que o melhor é esperar um candle vendedor para poder aí sim entrar, comprando uma put ou fazendo uma trava de baixa, né? Não dá para, no gráfico aqui igual tá agora, que só tem alta, a gente querer dar uma de herói e sair fazendo a operação. Mas a hora que tiver uma sinalização, aí eu acho que vale a pena, tá bom? E para fechar a listinha que eu preparei aqui, eu trouxe Cielo. Cielo tá chegando aqui, ó. Vou até esticar isso aqui. Tá chegando aqui no fundo aqui desse caixote, né? Eu acredito que vai dar uma chance, assim que a gente tiver um sinal no gráfico, acho que vai dar uma chance de a gente pegar uma callzinha aqui e operar a alta desse papel novamente, tá? Eu acho que os fundamentos da empresa melhoraram, teve um resultado de PagSeguro lá fora que foi bem ruim, não lembro se foi Stone ou PagSeguro, foi um dos dois, foi bem ruim e acabou contaminando as expectativas para o papel aqui no Brasil, na minha opinião, tá? Mas eu não consigo ver esse papel voltando lá para a região dos R$ 2, um e pouco, igual foi no início do ano, né? Tem que lembrar que Cielo, em algum momento do ano, foi a maior valorização, né? Quase triplicou o papel, tá? E aí agora está aqui nessa zona entre os 4 e altos, R$ 5, brigando aqui para equilibrar, para achar o novo equilíbrio dos preços, tá joia? Mas eu acho que vai dar uma chance aqui para a gente operar para alta em breve, em breve. Estamos acompanhando aqui, estamos de olho. Belezura? Pessoal, é a lista que eu preparei para hoje, para a gente dar uma olhada, fazer esse screening. É essa. Tem algum papel que vocês querem que eu olhe? E aí a gente faz aqui rapidinho. Acho que 8 horas tem outra live do Uli também, então não quero tomar muito tempo de vocês, não. Se tiver algum papel específico que vocês querem que olhe, fica à vontade para pedir, vai ser um prazer. Beleza? O Eduardo pediu Cirela aqui, vamos ver. Liquidez fraca em opções, tá? Então, qualquer coisa que eu falar aqui sobre Cirela é muito mais para a vista do que para opções, beleza? Ó, primeira coisa, né? Tem que ter uma noção do macro aqui, né? Então, essa queda na taxa de juros que praticamente já está contratada, tá? Se não nessa reunião agora, na reunião de agosto, acredito que vai ter um corte na Selic, tá? Porque as expectativas de inflação estão mudando para melhor, o dado está vindo abaixo do consenso, né? Ou seja, melhor do que o esperado. E eu acho que o Banco Central vai entrar numa sinuca de bico aí, vai ter que diminuir o juro, embora acredito que as sementes, vamos dizer assim, do próximo ciclo inflacionário já estejam aí, tá? Mas no curto prazo agora, pensando nesse ano, início do ano que vem, eles vão ter que cortar, não vai ter jeito, tá? Isso é bom para varejo, construção civil, via de regra, tá? Então, até por isso que a gente está vendo esse movimento aqui de subir 50% no último um mês e meio, né? É meio que o mercado já antecipando esse movimento. Eu acho que ainda vai ter mais subida, especialmente depois que vier o primeiro corte do juro, tá? Ou na véspera ali do primeiro corte de juro. Então, se você observar uma correção aqui desse papel até as médias, ou seja,
Se ele corrigir do 18 até o 16, até o 15 alto, eu acho que é uma chance boa para eventualmente aumentar a mão, tá bom? Lojas Renner, que a Silvinha está pedindo ali, para mim é a mesma lógica do varejo como um todo, tá? Só que adicione nisso que você está num player premium, né? Lojas Renner é muito melhor do que uma Via, por exemplo, uma Magalu também, que eu acho que Lojas Renner é ainda mais bem tocada, mais bem gerida, tem um resultado mais sólido, um balanço, uma estrutura de capital, tudo em Lojas Renner é melhor, tá? É um player muito mais quality do que todos os outros, beleza? Então também vai ser beneficiado por esse trade do juro aí. Enquanto tiver essa expectativa de que o juro vai ser cortado, que ele vai cair, esse papel vai se beneficiar, tá joia? Está um pouquinho aqui perto de uma zona de resistência também, na região aqui dos 19, né? Entre o 19 e o 20, tá? Então aqui o preço vai sentir uma pressão, tem a média de 200 aqui no 21 também, que ajuda a segurar, mas se ele voltar aqui para casa dos 18, 17 alto, uma chance boa também de aumentar a mão, tá joia? Prio, cara, é o mesmo trigger, né? Que acho que é a Karine que está pedindo Prio aqui. Prio, para mim, são triggers parecidos com os de Petrobras. A gente tem que olhar para o que está acontecendo com o ciclo do petróleo, né? Para commodity mãe, vamos dizer assim. E não está muito agradável, não. Não é à toa que está caindo. Ainda teve esse topo duplo aqui no 36,90, R$ 37, que também não ajuda o papel, tá? Então, deixa eu até pegar o high-low certo de Prio aqui. Na minha lista é 51. Então, deixa eu mudar aqui. A gente ver como é que fica. É, desceu mais um pouquinho. Então, mais algumas quedas aqui, esse high-low já vai mudar para baixo de novo, tá? Preço aqui ameaçou beliscar na média de 200 e sentiu uma certa pressão, né? Fechou um pouquinho longe da mínima do dia aqui. A mínima do dia foi no, vamos ver, mínima no 33,58 e ele fechou no 34,13. Então, recuperou um pouquinho desde a mínima, mas você vê que não foi um dia muito agradável para a Prio, né? Caindo quase 3, enquanto que a Petrobras caiu só 1,12. Tem um beta maior, né? Então, enfim, a empresa um pouco mais alavancada e tudo mais. Acho que vai sentir o ciclo do petróleo como um todo. Se o petróleo continuar caindo, Prio vai sofrer um pouco mais do que a Petrobras. E quando o Prio sobe, costuma subir mais do que a Petrobras também. Tem um beta melhor, tá? Porra, pediram Copel ali. Copel é um papel meio boring, né? Papel do setor elétrico, estatal ali, tem participação do governo. Tipo, não acontece muita coisa com Copel. E também não tem muita liquidez das opções. Eu acho que, enfim, olhando para o gráfico aqui, está ameaçando fazer o restinho da perna de correção, né? A gente pode imaginar que vai ter uma correção até a metade aqui do movimento, que seria nos aqui, né? 7,35, 7,50, mais ou menos onde já está chegando, para depois poder continuar subindo. Eu também não consigo imaginar um papel como esse subindo muita coisa, tá? Dado a característica da ação como um todo, né? Esses papéis de setor elétrico, setor de saneamento, o papel para dividendo, né? Não é papel para você ficar especulando para quedas e altas, beleza? Show. Para fechar, o Jorginho está pedindo alpargatas aqui. Papel com gap bacana aqui, né? Um gap relevante aqui no meio do mês. E quando tem esse tipo de coisa, das duas, uma, né? Ou ele vem para fechar o gap, ou ele continua subindo bastante. E eu acredito que tem que olhar o que saiu de notícia, né? Porque isso aqui não é à toa, né? O papel não vai subir 50% em 20 dias sem ter alguma notícia. E aí, agora que a gente tem high low virado para alta, as três médias apontando para cima, a média de 200 está lá em cima no 14, tem 40% para subir ainda até o 14, né? Então, acho que dá um conforto relevante aí para continuar comprado, se já está comprado, ou eventualmente entrar, se está pensando em entrar, tá joia? Dado essa subida, o alinhamento de todos os indicadores aqui, as três médias, o high low e a distância para a média de 200, eu não entro vendido num papel como esse, não. Se tivesse que operar aqui, eu só vejo compra. Beleza, Jorginho? Turma, acho que deu para dar um giro bacana aqui, responder sobre as posições abertas na sala, tá? De novo, fica ligado para se a gente precisar manejar a posição de vale nesses próximos dias. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
manda para mim lá no Instagram, né? Quinta-feira deve ter a live com o Uli, eu vou entrar também, para se tiver qualquer pergunta específica eu poder ajudar a responder. E é isso, no mais, uma excelente semana para todo mundo, vamos que vamos. Acho que ficou claro para todo mundo aí que tem um monte de papel, como é que eu vou dizer, quicando aqui para a gente entrar, tá? Estamos só esperando o melhor ponto de entrada mesmo para a gente poder soltar as calls aqui na sala. Fechado? Grande abraço, vamos que vamos e fiquem com Deus. Valeu.